Como a gente faz para as crianças comerem legumes, verduras e frutas, Gisele? Qual é a mágica? Qual é a mágica? A mágica começa de muito cedo, porque se nós pensamos em cuidar disso só quando a criança já está grande, a gente vai ter muito trabalho e muita preocupação diariamente por conta disso. Essa mágica começa desde a gestação, porque quando a gestante ela tem uma alimentação variada, cheia de alimentos coloridos, naturais, uma alimentação nutricionalmente equilibrada, o líquido amniótico da grávida fica com os sabores do que ela comeu. E a partir das 12 semanas de vida do feto, ele consegue abrir a boquinha e sentir o sabor desse líquido. Então ele tem ali 6 meses de gestação sentindo o sabor de tudo que a mãe come. Se a mãe não come as coisas, os alimentos mais naturais, mais coloridos, ele não vai se afeiçoar com o paladar desses alimentos mais naturais. Mas a gente ainda tem uma chance. Senão coitada da mãe, já virou castigo, né? Mas a gente ainda tem uma chance. Depois que ele nasce, ele tem o leite materno. E aí o leite materno também tem esses sabores do que a mãe come. Então, se ela mantiver o leite materno, já vai ajudar mais. Mas vamos dizer que, puxa, ainda ela não conseguiu manter exclusivo por 6 meses. Ela não conseguiu, enfim, a gente não pode depender só dessa educação do paladar também. Quando ele faz 6 meses e a gente faz a introdução dos alimentos, é o momento mais importante de educar o paladar, porque aí ele vai ter a experiência alimentar, porque antes era só os flavors, né? Não eram os alimentos, era só o saborzinho. Agora não, aos 6 meses é o alimento, é a textura, é o cheiro, é a cor, é o prazer. Então aos 6 meses a papa não pode ser uma gororoba, tudo misturado com caldo de feijão. Qual o sabor que vai ficar gravado no paladar dessa criança? O do caldo de feijão ou do caldo da carne. Não, por mais que tenha ali muitos alimentos coloridos, mas tudo triturado junto, não vai fixar o gosto dos alimentos coloridos no paladar daquela criança. Qual é a orientação então? Que desde essa idade os alimentos podem ser cozidos, mas amassados só com o garfo, sem peneirar, sem liquidificar, e oferecido separadamente. Então a gente vai oferecer a mandioquinha separada, a gente vai oferecer a cenoura cozidinha separada, o brócolis separado, até que ele registre o sabor desses alimentos, a cor, a textura, o cheiro, o sabor, para que na hora que ele tiver a opção de escolha, que é por volta dos 2 anos aos 4, aquela fase da inapetência, que é a que as mães reclamam, quando ele chegar na fase dos 2 aos 4 anos, ele não vai olhar para o verde e falar: eu não quero verde porque eu não gosto. Ele sabe que ele gosta, porque ele experimentou, né? Os 2 anos antes de vida dele foi aquilo que ele comeu, ele sabe o que é, ele gosta daquilo. Ele teve uma boa experiência alimentar. A mãe deixou ele pegar, a mãe deixou ele sentir o cheiro dele, não brigou porque ele fez sujeira, não fez ele comer quando ele não estava mais com fome, sabe? Respeitou a saciedade da criança. E tudo isso são orientações para essa criança ter uma ótima experiência alimentar. E quando ela afirma essa experiência alimentar e registra o sabor individual dos alimentos, aos 2 anos, que é a fase que começa a fase crítica, a mãe não vai ter tantos problemas. Claro que tem a convivência, né, com as outras crianças e tal, mas geralmente a criança está bem educada, assim, a questão alimentar, né? E aí a diferença de você fazer essa educação e não fazer, não é que a criança nunca vai querer comer doce e não vai querer coisas de criança. Ela vai querer, tá? E ela até vai poder comer, porque a gente não faz essas restrições, mas a questão é a quantidade, né? Sabe aquela criança que vai no aniversário e fica rodeando a mesa para pegar quantos brigadeiros ela conseguir pegar e levar para casa? Essa é a que não foi educada. Sabe aquela outra que espera o parabéns e aí fala: mãe, posso comer o brigadeiro? A mãe fala: pode. Ela vai lá e pega 1 e 2 e senta e saboreia devagar, gostoso. E, nossa, sentiu aquele sabor, vai brincar de novo. Essa é a diferença, né? Nós queremos filhos que saibam
respeitar a sua saciedade, que saibam sim respeitar os seus gostos, porque todo mundo tem direito a gostar de um doce, mas que saiba também saber a quantidade do que come, o que come. E é para isso que a gente trabalha. A gente não trabalha para fazer, sabe, mentalidades restritas e eu não posso nada do que não é saudável. Não, nós trabalhamos por uma consciência alimentar adequada. Né? E para a criança crescer podendo escolher. Sim, pode escolher. Fazendo escolhas melhores, né? Sim, e se a maior parte da vida dela for saudável, por que de vez em quando ela não pode, né, tomar o sorvete com as outras crianças? Por que ela não pode ir na festa de aniversário e ficar livre para ela comer o que ela quiser sem ficar a mãe ali em cima, sabe? E aí quando a gente educa antes, a mãe fica livre, porque ela pensa, nossa, deixa ele vai comer só o que ele quiser comer. Ele não vai comer de gula, ele não vai comer porque nunca tem, porque nunca pode.